Fala galera, eu sou um cara qualquer. Pessoal, vocês viram o vídeo que eu soltei a respeito de Marathon? Esse jogo aí da Bang, né, que tá para ser lançado em setembro, mas a versão de teste, né, os testes começaram agora, o pessoal tá testando. E eu falei que eu não acredito que esse jogo vá pra frente, ele tem muito cara de Concord, sabe? Personagens feios, mais um shooter genérico. E o que acontece? O streamer Asmongold, eu não sei se vocês conhecem, mas ele é um streamer muito famoso. Ele é um desses anti-lacração, sabe? Ele é anti-woke, ele fala simplesmente a realidade. E pra vocês verem a influência dele, quando lançou aí Assassin's Creed Shadows, ele colocou, ao mesmo tempo que o pessoal tava jogando Assassin's Creed Shadows, ele colocou pra jogar Yasuke Simulator, né? E assim, a quantidade de pessoas assistindo ele jogar aí Yasuke Simulator batia a de vários outros streamers jogando Assassin's Creed Shadows juntos. Então assim, qualquer opinião que ele solta hoje em dia tem muita relevância, o pessoal escuta mesmo. E ele veio falar desse jogo Marathon, né? Que esse jogo parece ser mais um Concord, igual a gente falou. Eu não sei se vocês viram, mas a Bung soltou toda orgulhosa, né, dos mesmos criadores de Halo. Só que se você for pegar o pessoal que fez Halo, ninguém tá envolvido nesse jogo, tá certo? O pessoal que fez Halo lá atrás, tudo já saiu da Bang. Mas o que o Asmongold falou? Eu vou deixar o clipe pra vocês aqui, tá em inglês, tá? Eu não sei se eu vou conseguir traduzir, mas eu explico pra vocês mais ou menos o que ele disse. Dá uma olhada aí. I think that pretty much every single circumstance, it's always a bad idea to make characters that are not conventionally attractive. Because this is, again, this is a shooter game, and shooter games are going to be primarily played by men. So if you're making a shooter game that's primarily made for men, then you should make sure that all of the female characters in the game are fuckable. And I know this might sound crazy to say, but I'm just going to say it. That's what you should do. That's what you should do. Because that's what people want to do. That's what girls will cosplay. Girls don't want to cosplay ugly, weird-looking, androgynous, creepy characters. And all of that, like, think about how much advertising Marvel Rivals gets because of how many girls try to cosplay the characters. Pessoal, assim, simplificando o que ele disse, ele falou que é um jogo que aparentemente normal, legal, mas os personagens, mais uma vez, são feios. Sim, fizeram robôs femininos e masculinos feios. E para vocês terem ideia de onde isso chegou aí no X da Marathon. O Marathon Intel, né, que é um X exclusivo do jogo, que solta informações aí, veio questionar a opinião do Asmongold, porque ele simplesmente disse uma realidade. Cara, você pode concordar ou discordar da realidade, mas a realidade é que jogos com personagens atraentes vendem mais, sejam homens ou mulheres. E a questão que a gente tem, a maior parte dos players masculino, você colocar personagens femininas atraentes, isso provavelmente vai aumentar suas vendas. É claro que ele falou isso de maneira bem escrachada. Tanto é que o pessoal da Marathon Intel falou o seguinte: Asmongold acha que Marathon precisa garantir que todas as personagens femininas do jogo sejam fuckable. Eu não sei se eu posso falar essa palavra, senão eu vou tentar enviar o vídeo, se não der eu tiro depois. Mas vocês entenderam, né? Ele acha que todas as personagens femininas devem ser comestíveis, se é que me entende. Assim, é um jeito idiota de se falar que você precisa colocar personagens atraentes. Porque isso aqui faz com que as pessoas te achem muito tóxico, muito retrógrado. Assim, eu sou a favor de colocar personagens atraentes, sejam homens ou mulheres. Igual todas as vezes que eu faço vídeo de Barangaverso ou de alguma coisa relacionada, homens e mulheres comentam aqui que eles querem chegar em casa e jogar com um personagem que seja bonito. Pelo menos quando o personagem é definitivo, né? Agora, quando você pode criar o personagem, o pessoal gosta de zoar, né? Tem aqueles que criam bonito, tem aqueles que criam horrorosos e tá valendo tudo. A questão é, você dá a oportunidade pra pessoa criar, ela cria o que ela quiser. Agora, quando você não dá, as pessoas preferem jogar com personagens atraentes. Isso aqui é um fato. E ele fala assim também, né? O tweet lá do pessoal da Marathon Intel fala assim, que porque é um jogo de tiro feito principalmente para homens. Aonde que tá o erro nisso? Cara, a maior falácia que eles inventaram nos últimos anos é dizer que a quantidade de mulheres nos games é igual a de homens.
isso que é uma falácia tão grande, cara. Eles chegaram a esse número baseando em jogos de celular, daqueles Candy Crush, jogos similares àqueles, porque eu mostrei, eu não lembro quando, tá? Eu vou ficar devendo pra vocês, mas tem um vídeo aqui no canal que mostra que isso é falácia, com uma pesquisa verdadeira feita pela Nintendo, tá? Jogos de console, de PC, são jogados em sua grande maioria por homens. Coisa assim de 80%. Então, assim, quando você vê empresas falando que nós temos que representar as mulheres porque as mulheres já são a mesma quantidade de jogadores que os homens, é mentira. É mentira, tá? Você pode muito bem querer colocar mulheres no jogo, e tá certo isso, mas querer vir com a falácia de que você tá representando as mulheres porque elas são a mesma quantidade de players que os homens, é mentira. Então, quando ele falou isso, e a Marathon Intel, que é esse ex, expôs as falas dele, aí você já sabe, né? Veio aquela quantidade de gente querer atacar ele pelas coisas que ele disse. Por mais que você discorde de como ele disse, o que ele disse tá correto. Se você quer vender um jogo, você coloca personagens atraentes. É o que os homens que jogam querem ver, é o que as mulheres que jogam escolhem. E assim, ele até falou aí de um lance que a gente sempre esquece. A maioria das meninas que fazem cosplay, elas escolhem as personagens mais bonitas. Então assim, quando você coloca essas personagens horrorosas, ninguém nem cosplay faz delas. Porque assim, vai ficar lá no canto, escondido. Essas meninas que fazem cosplay, elas gostam de ser as personagens mais belas. É óbvio que tem a sua exceção, é óbvio que vai ter aquele personagem que todo mundo gosta e que não é super atraente. Mas como eu disse, pessoal, é a exceção. E a maioria dos ataques é daquele jeito, né? Se você acha que tem que ter uma mulher atraente pra você poder jogar, o problema é você. Cara, tipo assim, uma coisa não anula a outra. Você pode muito bem ter um jogo legal que não tenha pessoas atraentes. Tanto é que teve um cara que falou isso. Ele falou assim, olha só, deixa eu explicar uma coisa. O jogo ele não precisa ter personagens atraentes. Mas a gente tá falando aí de um jogo que não é estabelecido. Um jogo que quer chamar o máximo de jogadores para dentro dele. Um jogo que precisa se provar. O que você faz para vender mais? Você sabe que mulheres e homens, a gente fala mulheres, mas homens também, tá? Tudo que eu tô falando aqui pra mulher serve pra homem também. Ninguém quer jogar com um cara feiozão, esquisito lá, não. Assim, as pessoas esquecem, tiram isso da equação. Tanto é que toda vez que a gente faz vídeo a respeito, as meninas falam, eu também não quero parar de ver os caras bonitão sem camisa com tanquinho sarado. Porque, assim, cara, é mais legal aos olhos. Personagens que são feios, eles precisam de muito carisma. E vocês acreditam que o pessoal que faz roteiro hoje em dia consegue escrever personagens carismáticos? Eles conseguem escrever o contrário. A gente fica com raiva dos personagens porque eles só escrevem personagens militantes. Mas voltando aí pra opinião do cara, ele falou assim que já que é um jogo que precisa se provar, que precisa vender, que precisa atrair, por que não? Por que não colocar personagens atraentes? Eles fizeram até um paralelo com Marvel Rivals, né? O tanto que tá fazendo sucesso e só personagem atraente, seja homem ou seja mulher. Nos comentários também tem muita gente apoiando o Asmongold, né? Falando que o que ele fala é simplesmente a realidade, por mais que doa. Teve gente que fez arte, né? Olha só esse aqui, Marvel Rivals em cima, um monte de personagem linda, e embaixo as personagens de Concorde. As personagens não, né? Porque tem até aquele gordinho ali, aquele meio indiano. Então, assim, só personagem feio. Aí teve um outro que fez uma arte com jogos que fizeram aí questão de deixar as suas personagens o menos atraente possível. Ali o primeiro, ali, 200 milhões de perda pra Esquadrão Suicida, né? Aquele jogo que todo mundo odiou. Aqui o segundo, Dragon Age Veilguard, mais de 100 funcionários demitidos. Aí colocou aquela personagem horrorosa de Star Wars Outlaws, né? Falando que o preço da ação caiu demais. Aí colocou esse novo jogo que eu falei que o pessoal aqui até gostou, pessoal. Até gostou, sabe? Aquele jogo que eu esqueci, né? Soul Midnight. Eu esqueci o nome. Mas aí colocou aqui, ó, 1.400 pessoas jogando. Aí a menina do Concorde, né? Maior fracasso da indústria. Tipo assim, ele colocou vários exemplos onde eles forçaram ali uma representatividade das mulheres normais, né? Porque é isso que eles falam. Eles falam que eles não colocam mulheres atraentes porque eles estão tentando representar as mulheres reais. Mulher de verdade. Corpos reais. Mentira, cara. A gente sabe que pessoas bonitas existem no mundo real, porque a gente convive com elas. O que eles tentam fazer é agradar essa minoria, né?
pagar de virtuoso, justiceiro social e acaba se ferrando quando a conta chega. Mas eu quero saber de vocês. Vocês acham que o Asmongold ele exagerou ao falar aí que tem que ter personagens fuckable? Deixa aqui nos comentários. Não se esquece de se inscrever, deixar o like, compartilhar. Nossa meta é 50 mil até o final do ano, então eu conto com a sua ajuda. E para quem quiser ajudar com Live Pix, pessoal, eu agradeço bastante, tá? Você pode fazer através do QR Code aqui na tela ou do comentário fixado. A gente se vê numa próxima. Falou, valeu e até!